Então, voltando aqui, may e might são ideias, né, de pedido, permissão, só que may você vai utilizar no sentido de pode e might no sentido de podia. Então, a gente vai analisar algumas circunstâncias aqui, lembrando que dá ideia de permissão, ajuda, de uma forma mais formal, ou seja, uma forma mais educada de expressar dedução. May I come in? Eu posso entrar? May I help? Eu posso ajudar? Diferente de can, que can é utilizado para mais informal. Se eu falar can I help you? Posso te ajudar? He might arrive soon. Ele deve chegar em breve. Então, uma dedução. You might be sick. Você deve estar doente. Também é uma dedução. E may pode ser substituído pela expressão be allowed to. Então, be allowed to no sentido de permissão também. You are allowed to leave the classroom. Então, você deve se retirar da sala de aula. Então, é um sentido mais educado, né, de falar e que indica permissão. Então, you are allowed to leave the class. Aliás, você você pode sair da sala de aula, né? Então, no sentido de permissão. Já o would é no sentido de deveria. Essa é no sentido quando você faz um pedido no sentido de deveria ou poderia. Então, é usado para oferecer ajuda. Quando você quer oferecer ajuda, você utiliza a expressão would, né? E para fazer convites. Would you like a cup of coffee? Você gostaria de um copo de café? Uma xícara de café? Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? I would travel around the world if I had money. Então, eu gostaria de viajar a trabalho, né, se eu tivesse dinheiro. Então, eu gostaria around the world. Na verdade, eu gostaria de viajar em volta do mundo se eu tivesse dinheiro, né? Work não, é world. Então, a gente tem situações quando você serve para enfatizar convites, né? Ou pedidos. Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? Então, é para enfatizar um pedido, um convite. Should corresponde a deve, should ou deveria, e ought to no sentido também de deveria. Então, são expressados para usar conselho quando eu vou utilizar o should e ought to. Então, olha o exemplo. You shouldn't go now. Nós deveríamos ir agora. Então, nós devemos ir agora. She shouldn't say that. Ela não deveria ter dito aquilo ou dizer isso. You ought now to drive after take medicine. Então, você não deveria dirigir depois de tomar esses remédios. Então, é um conselho, né? Então, quando a gente utiliza should em ought to, é no sentido de conselho. Então, should é no sentido de deve e ought to é no sentido de deveria. E aí, revisando novamente, né, algumas possibilidades. If you were in my heart, I shouldn't not break. If you were beside me, and a lovely would take. Então, são expressões utilizando would, expressões utilizando que você deveria, né? Então, I shouldn't break. Então, aqui é só uma música, né? E se você estivesse no meu coração, eu não teria no sentido dado uma pausa em você, not break you, no sentido de dar um tempo, né? Então, a gente vai analisar agora um pouquinho do simple present, tá? Então, só revisando novamente nossos verbinhos lá do simple present. Então, só revisando, né, do simple present, present continuo. Simple present é a forma, né, que a gente já trabalhou do presente simple, que indica rotina. Então, vou usar uma canetinha aqui, um marca-texto. Então, esse aqui, o simple present, ele trabalha a forma de indicar rotina, que simplesmente é o sujeito mais o verbo que nós vamos especificar. E aí, esse simple present, a gente vai trabalhar ele três formas do pronome, né? He, she, it, que vão sofrer alterações. Então, ele expressa uma ideia de verdade, expression general truths, indicate present habits, indica hábitos, express timely events, então expressa eventos, indicate permanent state, então indica um estado permanente da pessoa. Então,
nada mais é que a forma do Szinho, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui novamente, só pra gente review, fazer um levantamento aqui. Então, vou só mostrar aqui. Então, aqui, ó, do Simple Present aqui pra vocês, só fazendo um review. Então, o Simple Present, ele dá a ideia de tempo, tá? Então, olha aqui. Quando a gente utiliza a expressão, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, quando a gente tem a ideia de tempo, eu vou mostrar a ideia de circunstâncias. Então, em situações de cotidiano, ou seja, do dia a dia, ideias repetidas, ações repetidas e assim vai. E aí nós temos o verbo live, né, que é morar, viver. Então, I live, you live, então ele mora. Então, quando for para esses três pronomes especiais, he, she, it, o verbo vai sofrer uma alteraçãozinha que a gente vai acrescentar o S. Então, a gente só vai acrescentar o S porque já tem uma terminação E aqui. Verbos que terminam em E no simple present, basta acrescentar só o S. Então, e aqui, só resumindo essa parte, ele vai falar que he, she, it vai sofrer alteração. Olha o exemplo aqui, o verbo beber, que é drink. He drinks wine with his parents. Então, ele bebe vinho com seus pais, tá? Então, parents, lembrando que são pais. She drinks water after gym. Então, ela bebe água depois da academia. Então, é bastante comum flexionar os verbos quando for para he, she e it. Na afirmativa, tá, pessoal? E aí, nós vamos também ter uma alteração que são aqueles verbos que terminam em Y. Então, que terminou em Y e for precedido de consoante, que essa parte é importante, você simplesmente corta o Y e acrescenta, né? IES. Então, olha o exemplo aqui, o verbo study, estudar, fly, voar, try, que é tentar. Então, he studies, she studies. Ele estuda, ela estuda. E também nós vamos ter uma regrinha diferente para os verbos terminado em SS, SH, CH, Z, X e O. Então, olha os verbos aqui: guess, que é adivinhar, push, que é empurrar, watch, que é assistir, buzz, que é zumbir. Então, vão receber a terminação é S, tá? Então, olha aqui. I watch the games, but he watches, olha aí a diferença, a different movie every night. Então, eu assisto jogos, mas ele assiste filmes diferentes todas as noites. Então, a terminação watch aqui para um pronome especial, que é he. E aí, verbos que terminam em SH no presente, você simplesmente acrescenta o ES. E na forma do presente, na forma afirmativa, simplesmente I drink, eu bebo, he drinks, ele bebe. Flexiona normal. Agora, a gente vai ter uma pequena alteraçãozinha de diferença quando é a forma negativa e interrogativa, que é o uso agora do auxiliar do e does. Na forma negativa, vai vir o simple present nessa estrutura, o sujeito, do e does, mas a partícula not, o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Olha o exemplo. Para he, she, it, a gente vai utilizar does. E para you e they use, você vai usar do. Olha o exemplo. I do not drink. I don't drink. Eu não bebo. Então, eu utilizei uma forma normal e uma forma contraída do auxiliar do. Então, lembrando que esses auxiliares aí podem vir na forma de contraction, contração, né? E aí, he does not drink. He doesn't drink. Então, ele não bebe, ele não bebe. Então, a forma he recebeu um auxiliar does. E quando a gente tem um auxiliar do e does, o verbo, pessoal, que é o verbo drink, ele permanece na sua forma original. Não esqueça. Quando a gente vem, a frase estiver utilizando um auxiliar no passado, um auxiliar no futuro, o verbo permanece na forma original, ao contrário da forma afirmativa. E na forma interrogativa, a gente primeiro faz só uma troca. O auxiliar vem primeiro e depois vem o sujeito. Então, pode ser do e does, dependendo do sujeito, mais o verbo no infinitivo, que é a forma normal, sem a partícula to. Do you drink? Você bebe? Does he drink? Ele bebe? Então, novamente. E os verbos no simple present são novamente indicados para uma ação rotineira, habitual, né? E aí, palavras que expressam tempo, né? Que o simple present é marcado pelo tempo.
E aí esse tempo geralmente vem colocado termos como when, significa quando, as soon as, em breve, before e after, né? Então, depois, before significa antes. E alguns advérbios de frequência, always, que significa sempre, every day, que significa todos os dias, every weekend, todo final de semana. Often, geralmente, normally, normalmente, usually, usualmente, sometimes, algumas vezes, seldom, raramente, e never, nunca, first, primeiro e then. Então, e já no passado e no presente contínuo vem aquela famosa expressão. A gente vai precisar de um verbo to be mais a forma do verbo no ing. Então, não tem como a gente mencionar para presente contínuo sem a estrutura do sujeito mais o verbo to be mais o verbo na contração do ing e o complemento do verbo. E aí, então, vamos analisar mais umas circunstâncias aqui. I'm taking the hood off his hat. Eu estou tirando o capuz da cabeça dele. He is wearing a long black overcoat. Ele está usando, sobretudo, long preto. Então, a gente percebeu que nessas duas frases aqui, eu utilizei o verbo to be e o verbo, ele vem na forma do ing. Então, terminou em e, eu corto o e e acrescento em ing. Então, a gente vai para algumas regrinhas lá. Então, nós temos algumas regrinhas para acrescentar ing, da mesma forma no Simple Present. Então, aqueles verbos que terminam em CVC, eu simplesmente dobro a última letra e acrescento em ing. Olha, begin, que é começar, as 3 últimas letras, consoante, vogal, consoante, acrescento, dobra a última consoante e acrescento em ing. Verbos que terminam em y e foram precedidos de, por exemplo, de IE aqui, nesse caso aqui, eu simplesmente corto o IE e acrescento o Y e acrescento ING. Então, é o verbo die, que é morrer. Eu corto o IE, acrescento o Y e adiciono o ING. Da mesma forma, verbos que terminam em E, eu simplesmente corto o E e acrescento o ING. Write, que é escrever, writing, escrevendo. Da mesma forma aqui também, travel, consoante, vogal, consoante. Dobra a última consoante, acrescenta ing. Lembrando que a gente não pode esquecer do verbo to be. E quando vem a forma negativa, a gente insere a partícula not depois do verbo to be. I'm not talking. Eu não estou conversando. You are not swimming now. Você não está nadando agora. Então, lembrando que os verbos no ing têm o famoso gerundismo. E na forma interrogativa, a mesma coisa. A diferença é que o verbo auxiliar vem primeiro e depois vem o sujeito e o verbo principal. E aí, algumas circunstâncias que são acompanhadas do present continuous. Então, at the moment, at this moment, today, now. Então, indicadores de tempo também. E agora, a gente vai comentar lá a questão, né? Que eu mencionei, questão 13. E a questão 13, vocês irão identificar do verbo to be qual que dá a ideia, se dá a ideia de permissão, se dá a ideia de conselho, se dá a ideia de dedução. Então, vocês vão analisar. Aqui na questão 14, vocês irão analisar o verbo e passar ele para o simple present, né? Então, lembrando que vocês devem olhar quem é o sujeito. Já na questão 15, é para preencher os verbos de acordo com a forma ing, lembrando que não pode esquecer o verbo to be, e aí vocês devem analisar o sujeito para ver quem é o verbo to be e preencher da forma do ing os verbos. E a forma 16 é um vocabulary pred. Então, o que significa a expressão not yet, of course, I don't understand, what you're supposed to do, may I get a drink? Are you done? Speak more slowly, please. Excuse me. Então, essa foi uma videoaula 4, né? Essa foi a videoaula 4. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. I'll see you later. Bye, bye.